Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, acerca do prefácio contido no número 5, que se contém no item 1 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Onde, na Bíblia King James, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós temos, aspas, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Fecha aspas. E o vídeo tem por título, O Efeito da União e da Fraternidade. Fundo musical escolhido para este vídeo é do projeto Melevona, projeto criado pelo ambientalista norueguês Anders C. Krug, com a belíssima música Acacias Plain, que vai ao português, Planície das Acácias. Bom sempre lembrarmos que a fé do espírita é raciocinada, pois arrima-se na razão. Entretanto, caríssimos e caríssimas, naquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Ao prefácio encomendo, para depois seguirmos as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Abre aspas. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos, de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem esses espíritos acharem-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los. Se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento da caridade, que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme. As correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus que, então, não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que se lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor mais provas podem dar quando são muitos os que o exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal. E não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade,
enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus com o Espírito, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o Espírito de caridade que ele personifica. Tal caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Fecha aspas. Fim da leitura prefacial, sigamos as reflexões minhas. Meus queridos irmãos e irmãs em Jesus, no primeiro parágrafo desse maravilhoso prefácio kardeciano, tem-se por cristalino a extrema necessidade da comunhão de pensamentos em união e fraternidade, que sempre, a depender do princípio da vibração, sendo o pensamento o mais puro efeito vibracional, o que pensamos, vibramos e tal vibração nos conecta às vibrações análogas. Assim, explica-nos Kardec que o Mestre Jesus, conforme narrado no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho segundo Mateus, aspas, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Fecha aspas. Entretanto, é natural que o significado das palavras que pensadas em aramaico, traduzidas ao grego koiné e daí para todas as outras línguas, sofram de lá para cá modificações. Pois quando diz o Mestre Jesus, ali eu estarei, faz-se necessário saibamos antes o significado, que antes simbólico que literal. A literalidade nos demonstra materialmente o impossível. Como poderia materialmente estar Jesus em todos os lugares onde 2 ou 3 se reunissem em seu nome? O que somente se explicaria se realmente tivéssemos o conhecimento da ubiquidade, tal seja, a capacidade de se fazer presente em diversos lugares ao mesmo tempo. Entretanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, trata-se aqui não de uma licença poética, ou mesmo de uma metáfora, ou ainda uma figura de linguagem. Trata-se, isso sim, de uma simbologia. E para compreendermos esse simbolismo, ali eu estarei, indago eu, e o que simboliza Jesus? E se indaguei, respondo. Jesus, como homem integral, arquétipo da humanidade, nosso guia e modelo ofertado pelo Criador mental de tudo que há criado. O demiurgo co-criador em nome do Criador de tudo. Mas todos esses epítetos não nos mostram o que realmente representa Jesus, pois são epítetos de louvores. Então, o que é Jesus em sua essência? E o que simboliza em representação Mestre Jesus? Jesus é o amor em si. O amor que se pode atingir de amor como humano. Humanos que somos nós. Amor alcançado no decorrer de todas as eras, evolução perene na infinita escada de Jacó, que nos permite subir evoluindo ao amor e descer voltando e resgatando retardatários com a prática do mesmíssimo amor. E como se pratica o amor, indago eu. Compreendi que a prática do amor, a evolução humana do amor, só e somente só é conquistada degrau a degrau, com a prática da caridade segundo a entende o Mestre Jesus. Caridade que traduzida na benevolência para com todos, indistintamente, na indulgência para com as imperfeições que existem em todos nós perfectíveis que somos, e no perdão das ofensas. Perdão incondicional, pois só ofende a outrem aquele retardatário que ignora as leis da natureza, que a tudo ama
indiferente a contribuições ou reciprocidades. Assim, meus caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, para que, numa reunião em que estejam 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, lá também esteja Ele, o Mestre Nazareno se faz necessário a comunhão de pensamentos em união e fraternidade. União e fraternidade no bem e no amor ao próximo, pois o nome de Jesus tem por significado exatamente o amor ao próximo. Portanto, independendo do contingente reunido em nome de Jesus, se cada um ora em rogativa a Ele com interesses e benesses egoísticas e pessoais, não há aí uma comunhão de pensamento, não há uma congregação de propósitos, falta a união e a fraternidade, que egregoricamente se traduz numa força mental resultante da energia vibracional emitida por 2 ou mais pessoas. Entretanto, tudo isso com o firme propósito a caridade e o amor. Só e somente assim estará aí presente entre os reunidos o Nazareno Jesus. Não caberia agora, pela exiguidade temporal, explicarmos a ubiquidade como possível pelas leis da física. Somos ainda muito pueris para tais compreensões. Portanto, creiamos no conceito Jesus como amor, sendo representado por uma pleiade gigantesca de irmãos mais adiantados na subida da interminável escada jacobiana, que sobem rumo à luz, enchendo os cântaros de amor e retornam degraus abaixo, descendentando-nos, resgatando-nos degrau a degrau. O que acontece através da justiça divina, da pluralidade existencial contidas no nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Assim, findo este vídeo em apologias à união e à fraternidade, no amor, em nome de Jesus, contributos e louvores ao Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja.